Graça e paz, povo de Deus. Quem vos fala é seu servo, presbítero Rodrigo. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, pois vai ser um estudo bíblico. Então você que me acompanha, pega a sua Bíblia, pega a caneta e pega seu caderno, pois eu vou citar versículos aqui e você vai anotando para depois você estar estudando. Você que não está com tempo agora, salva este vídeo para depois você estudar com calma, pois vai servir para a sua edificação. O tema desse estudo vai ser a rejeição sofrida pelo rei. O texto base é João, capítulo 1, verso de número 11. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que vai nos dizer: E veio para o que era seu, e os seus não receberam. Vou estar lendo novamente. E veio para o que era seu, e os seus não receberam. Em seu ministério terreno, o rei do reino dos céus veio para os judeus, mas eles o rejeitaram. Nós vimos isso em João capítulo 1, verso de número 11, a rejeição do povo judeu ao Cristo Salvador. Especialmente os líderes do povo, após ter recebido calorosa recepção do povo na entrada em Jerusalém. Mateus capítulo 21, verso de número 1 ao 11. Jesus, a sua entrada triunfal em Jerusalém, está lá em Mateus capítulo 21, verso de número 1 até o verso 11. O rei foi posto à prova pelos principais sacerdotes e anciões, pelos discípulos dos fariseus, herodianos, pelos saduceus e por um doutor da lei. Você vai notar essa passagem em Mateus capítulo 21, verso de número 23, Mateus capítulo 22, verso de número 40. Logo em seguida, ele repreendeu os escribas e fariseus com 8 ais. Você vai ver essa passagem em Mateus capítulo 23, do verso 13 ao 36. E por fim, ele abandonou Jerusalém. Está lá em Mateus capítulo 23, do 37 ao 39. Contudo, mesmo ao abandonar Jerusalém, o Senhor tratou o povo de Israel com muito amor. Em Mateus capítulo 23, verso número 37, vai nos dizer assim: Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e vós não quiseste. Em Êxodo 19, verso 4, o Senhor diz que tirou os filhos de Israel do Egito sobre asas de águia para fazê-los chegar até ele. Então, em Mateus capítulo 23, versículo 37, e Êxodo capítulo 19, verso número 4, vai falar sobre o amor que Jesus tinha pela nação de Israel. Ambos os versículos mostram o amor, o cuidado e o apreço que o Senhor tinha pelo seu povo, que é o povo de Israel. Mas eles o rejeitam. Então, esses dois versículos vão mostrar o amor que o Senhor tinha pelo seu povo, que é o povo de Israel, mas eles o rejeitaram. Isso fica bem claro na parábola dos lavadores maus, em Mateus capítulo 21, verso número 33 ao 46, e das bordas do filho do rei, em Mateus capítulo 22, verso do número 1 até o verso 14. Aí vai falar duas parábolas, onde fala a rejeição, né? A primeira parábola em Mateus capítulo 21, do 36 ao 46, vai falar sobre a parábola dos lavadores maus, e Mateus capítulo 22, verso do número 1 ao 14, as bordas do filho do rei. Em Mateus capítulo 23, verso 38 e 39, lemos: Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Digo-vos, pois desde agora, de modo algum me vereis, até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor. Por causa da rejeição dos judeus ao Senhor, a nação foi destruída e seu povo disperso entre as nações. Então, por causa dessa rejeição que o povo teve a Jesus, ao rei, a nação de Israel foi destruída e o povo disperso entre as nações por quase 2000 anos. Desde o primeiro século até meados do século 20, isso aconteceu. Um dia, os judeus irão reconhecer o Senhor Jesus como seu Cristo e finalmente o acolherão. Isso acontecerá na sua segunda vinda. Um dia, a nação de Israel vai reconhecer o Senhor como Cristo, como Salvador, e o Senhor o acolherão. Isso acontecerá na sua segunda vinda. Vamos conferir Romanos capítulo 11, verso número 23,
ao 26. Romanos, capítulo 11, verso de número 23 ao 26. Você que está comigo, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, verso de número 23 ao 26. Glória a Deus, que diz assim. Romanos, capítulo 11, versículo 23 ao 26. E também eles, se não permaneceram na incredulidade, serão ejetados, porque poderoso é Deus para tornar ejetar. Porque se fosse tu cortado do natural, zambuzeiro, e contra a natureza ejetado na boliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão ejetados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então todo Israel será salvo. A sua segunda vinda, depois que o Senhor vir, eles acreditarão, eles vão crer que Jesus é o Messias, o Senhor vai ejetar de volta a oliveira verdadeira. Em Mateus capítulo 24, verso 1, os discípulos mostram ao Senhor a beleza do templo. Ele, porém, lhe disse: não veis tudo isso? Em verdade vos digo, de modo nenhum ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, em Mateus capítulo 24, verso 1, os discípulos vão mostrar a beleza do templo e Jesus vai falar que ali não vai ficar pedra sobre pedra. Isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano destruiu Jerusalém. Essa profecia e o seu cumprimento confirma o severo tratamento do rei para com a nação de Israel. Contudo, em seu amor e misericórdia, ele um dia o restaurará. Ou seja, a profecia de Mateus capítulo 24, verso 1, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano destruiu Jerusalém. Então se cumpre a profecia, mas um dia o seu amor, o amor de Deus e a sua misericórdia, ele vai restaurar de volta Israel. E este foi o estudo de hoje. Você que gostou, curte, comenta, compartilha, manda para o seu líder, manda para alguém que você sentiu no coração de estar vendo esse estudo. Hoje o estudo foi sobre a rejeição sofrida pelo rei. O texto base foi João capítulo 1, verso número 11. E se você ficou até aqui, Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.